você fala assim, hoje eu já fiz a minha parte, hoje eu já cumpri o que eu deveria em termos de fé. Bom dia, Cris. Aí a pessoa vai e fala assim, não, eu já abri minha Bíblia hoje e já li os Salmos. Bom dia, Andressa. Aí, o que acontece? A pessoa tem essa visão religiosa de que se abriu a Bíblia e leu, foi o suficiente. Mas às vezes você leu e não entendeu nada. Às vezes você leu e não entendeu nada. Então a gente precisa sim pedir para o Espírito Santo estar presente nesse estudo que nós fazemos da Bíblia, sabe? Não é simplesmente falar, fiz por onde hoje, já ouvi a palavra de Deus, 1 hora com a Lorena e isso é o suficiente. Não é assim. Tem sim, a vida é maravilhosa, mas precisamos saber viver. Com Cristo tudo tem sentido. Muito bem, gente. Tô gostando de ver aqui as opiniões de vocês. E aí, o que eu quero pedir para vocês, agora que nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico, peça a presença do Espírito Santo para te dar clareza, para falar realmente ao seu coração. A palavra de Deus, ela é uma palavra viva e uma palavra eficaz. E ela não pode passar por nós sem deixar de cumprir o seu propósito. Então, ao ouvir essa palavra que nós vamos estar lendo agora, que você deixe o Espírito Santo fluir em seu coração. Peça, sim, a presença do Espírito Santo em sua vida e deixe essa palavra entronizar no seu coração, de forma que você possa viver essa palavra durante o resto do seu dia, de forma que você possa meditar nessa palavra durante o resto do seu dia. Ontem a palavra foi sobre o Senhor dos Exércitos, que Deus trava as nossas batalhas. Deus travava aquelas batalhas daquela nação, que era a nação elegida por Ele. E Deus trava as nossas batalhas, porque nós somos filhos amados dEle. E eu fiquei o dia inteiro com essa palavra na minha mente. Deus trava as minhas batalhas. Deus trava as minhas batalhas. Então eu interiorizei o aprendizado dos Salmos de ontem. E quantas vezes eu fiz isso? Não foram muitas. Então é preciso a gente aprender a palavra e ruminar essa palavra o dia todo, para que ela venha a fazer cada vez mais sentido em nossas vidas. Porque a palavra, ela não pode mais ser só uma informação. A palavra, ela tem que ser aplicada na nossa vida, na prática. A palavra não é só mais informação para a sua vida. A palavra, ela é a experiência viva de um povo que acreditava em Deus. E ela tem que continuar tendo o seu resultado na sua vida como experiência viva, na sua vida. Ela não pode passar por nós sem cumprir seu papel, sem cumprir seu propósito. Porque senão serão só palavras e palavras jogadas ao vento. Então a gente precisa sim pedir para que Deus venha estar, o Espírito Santo esteja presente em nossos corações, que Ele nos dê o discernimento, a compreensão da palavra. A mãe Ruth disse aqui, eu amo sentir a presença do Espírito Santo em minha vida, e isso ocorre quando estou rezando pelo outro. Gratidão a Deus sempre. Sim, o ato da gente pedir pelo outro, o ato da gente ajudar as outras pessoas, faz com que o nosso coração se cure. Existe uma cura muito grande em ajudar o próximo. Ontem, em específico, eu atendi uma pessoa do grupo qual eu faço parte, e foi tão bom, sabe, gente? É tão bom a gente... Às vezes você pensa, mas eu não tenho nada para transmitir ao outro. Às vezes as dificuldades que você passa na vida, elas têm muito a ver com a dificuldade que o seu outro irmão está passando. E só de você falar, olha, eu fiz assim, assim deu certo, experiências. As experiências curam. E as palavras da Bíblia, gente, não são palavras... poesias, palavras por palavras, não são informações por informações, são experiências. O que está escrito na Bíblia são histórias reais. É um mover de Deus real na vida prática das pessoas. Não é só mais uma informação, não é só mais uma teoria.
Não é só mais um coach te passando como viver a vida. É a vida como ela é. É isso que está escrito aqui na Bíblia. É a vida como ela é. A vida em prática, a experiência prática da vida está aqui na Bíblia. E a gente deve reter as informações deste livro que é tão prático e aplicar na nossa vida. Porque se você não mudar a experiência da sua vida e ficar só na teoria e ficar só nesse tanto de informação, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. De informação, infelizmente, o mundo tá cheio. Que bom, mãe Ruth. Ainda mais a senhora, assim, uma pessoa tão de Deus, falar que ficou emocionada de me ouvir. De informação a gente já tá cheio. De informação eu já quero um basta. A gente precisa de colocar em prática. A gente sabe de coisa demais. A gente precisa abrir a boca. A gente precisa falar ao próximo. A gente precisa transbordar na vida dos nossos irmãos com aquilo que a gente tem. Com o que a gente tem a oferecer. Você pensa que não é muito, mas você tem algo a oferecer. Um sorriso, um abraço, uma escuta sincera. Quantas pessoas têm precisado de ser ouvidas? Quantas pessoas querem ser ouvidas? Porque infelizmente ou felizmente, a tecnologia ela tem nos ajudado demais. Ela nos aproxima demais de quem não está perto. Ela nos aproxima demais de quem não está perto. Mas ela tem nos distanciado de quem está perto da gente. Então eu nunca vi tanta gente carente igual a gente está tendo agora. Tanta gente sedenta de uma palavra. Tanta gente sedenta de atenção. Para analisar se aqui na internet, se aqui nas redes sociais, o que a gente mais vê não é uma disputa por atenção. É uma disputa por atenção nesse mundo virtual, porque as pessoas estão assim na vida real, precisando de atenção, precisando de uma palavra, precisando de olha para mim. Será que alguém olha para mim? É um grito desesperador por alguém olha para mim. E não tinha nada a ver com a conversa isso aqui que eu tô falando, mas eu pedi pro Espírito Santo tocar. E o que acontece? Nosso coração, quando a gente conhece a Deus, quando a gente está preenchido pelo amor de Deus, quando a gente não precisa mais da aprovação de ninguém, quando a gente não precisa mais de ninguém, porque a gente sabe que quem nos preenche é Deus. Porque a gente sabe que Deus é o suficiente, que Deus é o bastante, que é Deus que toca, que é Deus que nos sustenta, que é Deus que nos fortalece. Quando nós de fato sabemos que podemos nos refugiar em Deus, que é Ele que nos ampara, que é Ele que nos socorre, o nosso coração fica em paz. O meu coração está em paz. Mas quantas pessoas não sabem disso? A Michelle emocionada, eu estou. Acho que estou carente porque tudo eu choro. Quantas pessoas não sabem que elas não precisam de mais ninguém? Quantas pessoas não sabem que elas não precisam de aprovação de mais ninguém? Quantas pessoas não sabem que elas nem precisam carregar em si essa carência, porque quando Deus as fez sozinha. Deus te fez sozinha. Deus não te fez pregada no seu pai, nem na sua mãe, nem nos seus filhos. Deus não te fez pregada nem no seu esposo. Deus te fez sozinha e você vai voltar sozinha. Porque Deus te fez suficiente. Deus te fez suficiente. Você não precisa da aprovação de ninguém, você não precisa do preenchimento de ninguém, porque Deus te fez suficiente e completa. Você é o bastante em Deus. Esse vazio que existe em você não vai ser preenchido por ninguém. Esse vazio que existe em você, ele é do tamanho de Deus. Sabe como um quebra-cabeça? Você pode vir tentando encaixar, seja o que for. Nada encaixa. Esse encaixe é só de Deus na sua vida.
Então, será que a vida tem sentido? A vida tem sentido. A vida tem sim sentido se você entender qual é o real sentido da vida. Que não está nos outros, que não está em você, que está em Deus. O sentido da vida é estar em Deus. Se você não estiver em Deus, você vai ficar buscando sentido na vida, nas outras pessoas, em coisas, em valores, em ganância, em soberba, em arrogância. E isso tudo é vazio, porque o único sentido realmente para a vida e para o seu coração é Deus. É Deus. E aí você não precisa de mais nada, de mais ninguém. De mais nada, de mais ninguém. Eu tô falando que você tem que ser egoísta? Não. A sua completude está em Deus. Você não depende das outras pessoas para se sentir completo. É só isso que eu quero que você entenda. No momento em que você entende que você não precisa das outras pessoas para ser completo, você não gera mais expectativa no outro. Você já não espera mais do outro. Maldito do homem que acredita em outro homem. Espera em Deus. E é Ele. E é Ele. O teu auxílio, o teu socorro, a tua fortaleza, o teu refúgio. Espera em Deus. Em Deus. Tá, gente? Inspiração à parte. Inspiração à parte, ô Jesus. Toca. Vamos agora pro Salmo. Vamos agora pro Salmo. A vaidade do homem. Salmos 49. Povos todos. Olha, ele é um salmo destinado ao mestre de canto. Assim como os ramos, eu amo a vida porque sinto Deus em mim. Assim como os ramos permanecem na videira, assim precisamos estar e permanecer na videira verdadeira. Justamente, Dani. João 15. Vamos lá, gente. Salmos 49, a vaidade do homem. Ops. Esse salmo, ele é destinado ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Já falei pra vocês, né? Que os filhos de Corá são os coraitas, os levitas, os responsáveis pelo templo. Naquele momento histórico, nós estamos no Antigo Testamento, né? E aí o salmo começa: povos todos, escutai isso. Povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra. Tantos plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres, todos vocês, escutai isso. É o que a Bíblia está dizendo. E agora ela vai começar a dizer, começar a relatar, né? Dai louvores ao Senhor. Escutai isso e dai louvores ao Senhor. Os meus lábios falarão sabedoria. Os meus lábios vão trazer aqui agora a boa nova, a escuta. E o meu coração terá pensamentos judiciosos, pensamentos de justiça. Inclinarei os ouvidos a uma parábola da vida. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola da vida. E decifrarei o meu enigma da existência ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Porque eu hei temer alguma coisa dessas pessoas que muito se acham,
dessas pessoas que são soberbas, dessas pessoas que são arrogantes. Por que eu teria que temer essas pessoas? Eu não hei de temer. Pessoas poderosas? Jamais. Eu não hei de temer. É o que está falando aqui, viu, gente? Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, ninguém o pode perdoar, nem pagar por ele. A Deus o seu resgate. Ninguém pode pagar o preço para Deus pelo seu resgate. Por mais rico, por mais abastardo que você seja. Pois a redenção da alma deles é caríssima. E cessará a tentativa para sempre de alguém pagar pela alma de outrem, para que continue a viver perpetuamente. Ninguém poderá pagar pela redenção, pelo perdão de uma alma. E não veja a cova. Ninguém poderá pagar, por mais rico que seja, pela vida, né? Você de toda forma vai encontrar com a morte, uma hora ou outra. Então aqui, e não veja a cova, porque ao irmão ouve verdadeiramente, que independente das suas riquezas, independente da sua arrogância, independente de quem você acha que você é, se você se acha, da sua fama, você vai ver a cova. Não tem preço que se pague que você não veja a cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios morrem e perecem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Então não adianta, tanto um como o outro vai morrer e as suas riquezas são só para ficarem aqui. Que tipo de riqueza você tenha juntado na sua vida, né? O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas. As pessoas que são ricas e bastardas e arrogantes e gananciosas, elas acreditam que as suas casas serão perpétuas e que as suas moradas para todas as gerações vão servir todas as gerações, que as suas riquezas vão servir todas as gerações. Tolos, como são tolos? Chegam a dar seu próprio nome às suas terras, chegam a dar os seus próprios nomes às cidades, aos monumentos, às ruas. A gente quase não vê isso, né? Todavia, o homem, ele não permanece em sua ostentação. Ele não pode por si mesmo sequer se redimir, sequer se perdoar das suas falhas e iniquidades. E ele é antes o homem como os animais que perecem. Seja rei ou seja cachorro, você vai morrer. Tal proceder é estutícia deles. Assim mesmo, os seus seguidores, aplaudem o que eles dizem. Gente, olha que Bíblia olha que a Bíblia atual, ela tá falando dos seguidores. Quantos seguidores você tem? Olha só. Aqui tá falando que essas pessoas que buscam essa ganância toda e que acham que a vida é só isso e tem um monte de seguidores e essas pessoas estão ali babando o ovo, né? Seria essa palavra. Eles também são escravos das suas loucuras, da sua arrogância, da sua prepotência. Como ovelhas, esses seguidores são postos também na sepultura. A morte é o seu pastor, vocês são conduzidos para a morte, porque vocês estão seguindo lobos. Eles descem também diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam essas pessoas que são presunçosas e arrogantes.
Mas Deus remirá a minha alma. Olha a esperança vindo. Deus remirá a minha alma do poder da morte, e eu não morrerei, pois ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa. Alguém se enriquecer facilmente, dinheiro fácil, dinheiro de corrupto. Não pode falar aqui no Instagram, bloqueia a live. Pois em morrendo não levará consigo a sua glória, não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, se glorificado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, pelo que conquistou, tipo, eu sou demais, porque eu conquistei muitas coisas. Ainda que você se ache, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz aonde estão. Ainda que você se ache, você vai morrer. É isso que esse salmo está dizendo. Não tem porquê você se enganar e falar, ai, eu nem me preocupo com a morte. É a única certeza que nós temos. E você não deveria estar tão preocupado em ajuntar riquezas para essa terra. Comer. Porque você não vai levar essas riquezas, né? O homem revestido de honrarias, glória, fama, mas sem entendimento, sem sabedoria, é antes como os animais que perecem. Dos mais jumentos, sabe? Um animal, o homem, ele é um animal dos mais jumentos, que vive apenas de instinto. E quando morre, morre para sempre. E quando morre, morre para sempre. Se não entender qual é o sentido da vida. Então, gente, esse salmo aqui, explicar para vocês. Para quem está acompanhando o estudo de carreirinha que a gente vem fazendo de salmos, nós estudamos os salmos 46, 47, 48, eles eram salmos que gloriavam a Deus, que exaltavam a Deus. Quem é o Todo-Poderoso? Quem é o soberano? Deus. Agora, curiosamente, esse salmo vem logo em seguida, Salmos 49, falando da fragilidade do ser humano, falando da estupidez humana, lembrando qual é o lugar do ser humano, lembrando quem nós somos, lembrando das nossas fragilidades. Olha que nada é por acaso que 3 salmos exaltaram a Deus e agora este salmo vem nos fazendo. Salmos eram cantados, eram melodias, eram poesias muito bonitos. Esse aqui em específico, ele é um salmo sapiencial. Por quê? Ele é um salmo de reflexão, ele é um salmo que nos faz filosofar sobre a vida, ele é um salmo que nos coloca os pés no chão, ele é um salmo muito relacionado ao livro de Eclesiastes, que fala muito das riquezas, que é pura vaidade. E a riqueza, ela é vaidade no sentido de, eu vou ser muito vaidosa, eu vou fazer isso, vou arrumar aquilo. Não, a riqueza, ela é vazia. Esse sentido de vaidade aqui não é no sentido de ser cuidadoso com a sua beleza, com a sua estética, coisas do tipo. A vaidade do homem é o fato do homem ser vazio. É o fato do homem buscar riquezas e esquecer do principal, do que de fato traz sentido para a vida dele, que é estar em Deus, que é esperar em Deus, que é até sim ser muito próspero, mas para ajudar os outros. Não é para ajuntar riquezas, porque de nada faz sentido você juntar riquezas, você não vai levar.
Assim como um animal, você vai para a terra, biologicamente você entra em decomposição assim como um animal. O que te faz pensar que você é diferente? O que te faz pensar que você é tão rico que te faz esquecer que você vai morrer? A ganância, ela começa assim, você acha que você só quer ser próspero. De repente, você não serve mais a Deus, você serve ao dinheiro. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, deixa eu só ver aqui se eu lembrei de explicar direitinho todas as partes. Ele é um livro dos coraitas, levitas, responsáveis pelo templo. Ele é um salmo, né, destinado ao mestre do canto. Fala sobre as nossas limitações, sobre as nossas fragilidades. Faz uma crítica ao ser humano. Que acha que está podendo muita coisa e na verdade está podendo é nada. Que acha que tem segurança em suas próprias riquezas, mas se não tiver Deus você não tem segurança em nada. Que acha que tem glória em si mesmo e na verdade a única pessoa que que deve ser glorificada e exaltada é Deus. O salmo anterior foi esse. Os 3 salmos anteriores foi esse. Quem deve ser glorificado e exaltado é Deus. A sua glória como homem, ela é temporária. Você vai voltar ao pó. A sua segurança, ela também é temporária. Você não tem segurança em si mesmo. A segurança que você tem está na fortaleza. Está em Deus. A segurança das suas riquezas não é nada. Não é nada. Se Deus quiser, tirar as suas riquezas para que Ele revele o seu coração, Ele tira. Ele tira. Ele tem poder para fazer o que Ele bem entender. Então, esse estar em si mesmo não é nada. Essa confiança que você tem em si mesmo não é nada. A maior riqueza que nós temos, a maior riqueza já nos foi dada. E essa riqueza extraordinária é o que, gente? É a sua vida. Dê valor à sua vida. E a outra miséria que nós temos, limitadora dessa nossa maior riqueza, é a morte. Mas a gente tem que encarar a existência dessa morte. Ela existe. Não tem como a gente viver como se não houvesse amanhã. Desregradamente. Então, esse Salmos 49, ele vem nos mostrando o impacto da morte, a arrogância que se existe, esse poder. Você acha que você se julga importante, mas você não pode esquecer que o túmulo é a sua morada. Que no final das contas, nós todos iremos morrer. Ninguém vai viver para sempre. É biológico. Isso a ciência comprova. Essa certeza nós temos. E quem confia a si mesmo, e os que seguem a quem confia a si mesmo, e os veneram, terão o mesmo fim. A morte, ela vem a todos. A morte, ela vem a todos. Vida com Deus também, gente, que eu achei interessante aqui essa colocação. A vida com Deus, ela não pode também ser uma alienação. Tipo igual a Lorena aqui, ó. Com esse vestido aqui até no pescoço. Por quê? Porque eu não me mostro. Porque eu sou muito religiosa. Então, eu coloco... Eu sou toda formal. Então, eu coloco essa... Não mostro nem meu pescoço. Eu vou sorrir aqui. Porque, como eu sou espiritual. Eu vou dar a paz do Senhor, irmão. Como eu sou espiritual. Vida com Deus não é essa superficialidade. Vida com Deus não é essa teoria. Vida com Deus é experiência. É experiência. Foi o que eu comecei falando hoje. Se você não tiver a devida reflexão sábia do que de fato é vida com Deus e não colocar em prática, é só mais uma informação para sua cabeça. Cadê a sinceridade da vida?
Cadê a sinceridade dos atos da sua vida? Não é um falar eu sou religiosa. Não é um dar a paz do Senhor para todo mundo. É viver em paz mesmo. Não é só falar da boca fora. Então, isso também é ser arrogante. Você demonstrar uma coisa que no fundo você não vive. Não basta apenas falar. Você tem a sua vida, ela tem que dar testemunho vivo daquilo que você tem aprendido. A Bíblia, ela é testemunho vivo do que acontecia, são experiências, não é apenas informação. Você quer ser jornal? Você quer ser informativo na vida? Pagamos um preço quando colocamos no trono de Deus coisas ou pessoas, a Dani disse. Então, esse salmo de hoje, gente, ele é uma nota de falecimento. Os outros salmos eram alegres, os outros salmos eram de vamos gloriar a Deus, vamos exaltar a Deus. Mas esse aqui, ele é uma nota de falecimento. Para te recordar da sua fragilidade como ser humano. E para você analisar como de fato a vida deve ser vivida. Será que eu tenho vivido adequadamente? Será que eu tenho vivido em princípios? Ou será que eu estou fazendo só para inglês ver? O homem, eu e você, nós somos sim diferentes dos animais. Nós temos alma, mas naturalmente nós morremos. Biologicamente, nós morremos. Só que o que diferencia você de um animal é a sua sabedoria. Você tem andado sabiamente pela vida? Será que a sua vida tem realmente sentido? Fica o questionamento aí. E agora vamos para as perguntas com o pastor Luiz Saião. Olha, o pastor Luiz Saião, ele é professor, ele é arqueólogo. Esse homem é tanta coisa, gente. Ele é teólogo, ele é hebraísta, ele é escritor, consultor, ele é tudo isso. Então, assim, ele sabe. Tá, primeira pergunta. Podemos dizer que esse salmo traz os assuntos trabalhar para viver e viver para trabalhar? Vocês entenderam isso aqui? Vocês perceberam que os salmos falam que de nada adianta a gente juntar riquezas? Então a ideia do salmo ele está falando de trabalhar para viver. A gente trabalha para viver ou a gente vive para trabalhar ultimamente? Eu acho que tem as duas coisas, né? Tem gente trabalhando para viver e tem gente vivendo para trabalhar. Então, a gente tem que analisar bem. Só que o salmo em específico, ele não estava falando de trabalho propriamente dito, porque nesse contexto aqui ainda não existia essa ideia do trabalho que nós temos hoje, ainda não existia essa ideia nem sequer do salário como nós temos hoje. Mas o que está dizendo aqui, basicamente, é que todo esforço do ser humano em função da sua própria glória não faz sentido. Todo esforço do ser humano, se for para a sua própria glória, não faz sentido. Quando comparado com a morte, que não tem valor, como parece ter. Então, de certa forma, existe um desprezo aqui da ideia de viver a vida simplesmente em função do trabalho. Aqui existe um desprezo desse viver a vida simplesmente em função das riquezas e dos bens passageiros, dessa ganância. Não viva a vida apenas para resultados materiais, porque é uma realidade passageira. Então, a ideia de eu trabalho para viver ou eu vivo para trabalhar? Qual é a resposta, gente? Eu trabalho para viver ou eu vivo para trabalhar? Eu trabalho para viver. Eu não vivo para trabalhar.
Não precisa dessa loucura de juntar riquezas, porque isso é uma segurança passageira. Tá, essa busca desenfreada pelo ouro. Pergunta 2. O Salmos 49 é muito diferente dos demais. Não há louvor, ação de graça ou palavras de confiança. Ele chega a parecer filosófico demais, não é? Eu falei isso para vocês. Ele é um salmo sapiencial, um salmo filosófico de fato. Qual que é a diferença desse salmo para os outros salmos? Gente, olha uma curiosidade. Os salmos esses salmos são antes de Cristo, né, gente? Foram escritos antes de Cristo, estão no Antigo Testamento. Existem salmos que são 500 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo. Existem salmos mais próximos da vinda de Cristo. Então, qual que é a diferença? Esses salmos 500 antes de Cristo, que remontam lá ao tempo de Moisés, por exemplo, eles eram salmos mais cantados, tinham uma visão diferente dos salmos que já são mais próximos da volta de Cristo. Os salmos mais próximos da volta de Cristo já existia uma reflexão maior da palavra de Deus. Até porque já tinha acontecido bem mais coisas no decorrer da história. Então esse salmo aqui em específico, ele é um salmo filosófico, porque ele já é um salmo mais próximo da vinda de Cristo. Ele é um salmo onde as pessoas já tinham mais bagagem de fé, de história, de experiência e mais reflexão sobre a vida. Por isso que ele é um salmo que enfatiza essa questão da vida mesmo, mais profunda, da vida e da morte, das riquezas. Ele não é um salmo ainda simplesmente na teoria da fé. Ele já é ou da alegria da fé, ou da esperança da fé. Ele é um salmo da reflexão concreta, exata, do que é a vida. Por isso ele é um salmo mais filosófico. E aqui até fala o seguinte: esse salmo é interessante a gente perceber que ele enfatiza a glória e o poder de Deus. Os anteriores, enfatizaram a glória e o poder de Deus. Os salmos 46, 47, 48 enfatizaram a glória e o poder de Deus. E esse agora, ele mostra a limitação humana. Então, ele mostra a discrepância entre a glória de Deus e a glória do homem. Quando o homem quer simplesmente a sua própria glória, é discrepante você querer a sua própria glória em contramão à glória de Deus. A sua vida passa a não ter sentido se você quer a sua própria glória, a sua própria segurança, ao invés da segurança que há em Deus, firmada na palavra de Deus. Às vezes parece pouco prático, né, gente? Mas quando você tem consciência de quem Deus é na sua vida, dos princípios de Deus em sua vida, você não aceita mais qualquer tipo de negócio, você não aceita mais qualquer tipo de situação. Você para analisar o que é dinheiro justo, o que não é. Você acha que se você tivesse realmente voltado com o seu coração para Deus, você seria capaz de tirar dinheiro de quem não tem? De ficar nessa luta por ganância, por poder, de repente desviar verbas públicas, de deixar pessoas morrerem em hospital por falta de verba pública que foi desviada para viaduto, para não falar para viado, para fazenda, sabe? Quando você tem essa sabedoria de quem Deus é na sua vida, de fato, você não se deixa levar por dinheiro fácil. Você não se deixa levar por ganâncias. Você é mais criterioso em obter riquezas. Não estou falando que ser rico é errado. É a forma. A Bíblia aqui, ela relata dinheiro que chega fácil. E dinheiro que normalmente chega fácil é dinheiro que chega pelas vias inadequadas. Então, assim, quando a gente tem sabedoria e está em Deus, a gente tem consciência até de onde a gente entra. Olá, Douglas. Antes tarde do que nunca, né? E a próxima pergunta é: morreu, acabou? Olha só, o salmista acreditava que morreu, acabou? É isso mesmo? Porque ele repete que o homem é como os animais. É lógico que o homem não é como os animais.
O homem, na verdade, o salmista aqui, ele faz essa reflexão no sentido biológico, de que tanto o homem como o animal vai morrer. Biologicamente, acredito que isso não seja novidade para ninguém. Foi isso que ele quis dizer. Mas vocês vão perceber aqui que no versículo 15 ele fala, mas Deus, no versículo 15 ele fala, Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Então aqui nós temos já os lampejos da ressurreição, da esperança da vida eterna. Só que eles não tinham conhecimento disso aqui ainda. Cristo ainda não tinha vindo. Como eu disse para vocês, esse salmo ele é anterior à vinda de Cristo, física e concreta. Então, o que acontece? Aqui ele já tinha como se fosse uma profecia, uma revelação da existência da ressurreição, um lampejo da esperança da vida eterna. Existe esse diferencial entre o homem e o animal. O homem tem alma, só que em termos de morte biológica, tanto o homem como o animal, eles vão morrer do mesmo jeito, vão sofrer deterioração do corpo. É isso que o salmista quis dizer. O ser humano, ele morre e desaparece, assim como um animal que morre, é enterrado e também desaparece. É isso que ele quis dizer. Então é só uma comparação. Não quer dizer que morreu, acabou, sabe? Tá tudo consumado ali naquela terra, pronto. Ele ainda não tinha consciência da ressurreição em si, mas aqui já demonstra uns lampejos de esperança da ressurreição. Pergunta 4. O Salmos 49, versículo 15, que eu acabei de falar, fala de ressurreição. Essa doutrina já fazia parte do Antigo Testamento? Gente, não. Não propriamente dizendo, como eu disse, são lampejos de esperança da ressurreição aqui nessa passagem. Mas existem três explicações aqui para essa ideia da ressurreição. O salmista, ele pode estar dizendo, ao invés de dizer especificamente sobre a ressurreição, ele pode estar dizendo que ele será protegido e que ele não vai morrer repentinamente. É uma forma dele falar, Deus me protege, eu não vou morrer repentinamente. Uma posição do salmista. Uma outra linha de estudo sugere que existe vida após morte. Vocês sabem que existe sim, né? Essa teoria aí de vida após morte. Uma outra linha de estudo diz que a ideia aqui é da ressurreição mesmo. Só que essa ideia da redenção, de Deus ter nos justificado, nós termos sido salvos e remidos dos nossos pecados, essa ideia da vida, de ter vida após a sepultura, né? Da vida eterna, vamos assim dizer, ela é uma doutrina, ela não é uma doutrina firme no Antigo Testamento. Não dá pra gente afirmar que é isso que está acontecendo aqui, especificamente. Por isso que eu disse que é só um lampejo, é só uma esperança. É uma profecia para o amanhã, porque a ressurreição ainda iria vir. Então, ela vai se desenvolver mais detalhadamente no Novo Testamento. Aqui a gente ainda não pode falar com propriedade que se tratava da ressurreição, tá bom? E aí vamos para a conclusão do pastor Luiz Saião. Ele falou assim: quem conhece a Deus e quem conhece o ser humano sabe de fato o sentido da vida. Será que a vida tem sentido? Tem, se você conhece a Deus e se você conhece o ser humano. O que morre é a carne, mas o espírito continua. Isso é verdade? Sim, existe a vida eterna, né? Não é que o espírito continua aqui, não. Aqui na terra não, porque isso é uma visão do espiritismo, né? Das almas ficarem na terra e tal. O corpo, ele morre. A carne aqui em si, inclusive meu esposo já me explicou sobre isso. Existem algumas doutrinas, viu, gente? Existem algumas doutrinas também. Uns entendem que o nosso corpo está na terra e que quando Jesus voltar, o nosso corpo será glorificado. Então o espírito, ele foi para o céu, né? Terá a vida eterna e você terá o seu corpo de volta quando Jesus voltar. O seu corpo será glorificado.
Existe essa doutrina também. Então existem alguns posicionamentos de como isso acontecerá. Mas é essa a ideia mesmo. O seu espírito foi elevado, o seu espírito foi exaltado, foi levado aos céus para a vida eterna. Quando você morre, o seu corpo ficou. Existe já uma teoria também que é mais relacionada à Igreja Católica, que seria, isso é uma coisa difícil de entrar, mas depois eu posso até pedir para o meu esposo explicar dia de domingo, que quando a gente faz o estudo bíblico não, né? Tira dúvidas. Existe a ideia do purgatório, né? A Igreja Católica já entende que a pessoa morreu e fica ali até, acho que é purgatório mesmo que eles falam, que você vai ficar ali como até os seus pecados serem redimidos para depois você ir para o céu. Quando Jesus voltar é que você será levado ao céu. Existe essa teoria também de que todos estão como se fosse dormindo até a volta de Jesus. Então existem algumas teorias. A que o meu esposo fala é essa, assim, que ele acredita dentro daquilo que ele já estudou, é que nós iremos sim morrer, vamos para o céu, todos nós, inclusive, e quando Jesus voltar, o seu corpo será glorificado. Você só está em espírito no céu, e quando ele voltar, o seu corpo também será glorificado. Mas isso é um assunto que teria que ser falado com mais calma, com mais cautela. Se vocês tiverem interesse, depois eu peço pro meu esposo entrar nesse assunto também no próximo domingo, porque nesse agora que vem, a gente ainda vai dar continuação, falando sobre casamento. Nós ainda iremos terminar de falar sobre casamento, porque ficou em aberto algumas questões. Tá, deixa eu vir aqui a conclusão. Quem conhece a Deus e quem conhece o ser humano sabe de fato o sentido da vida. A melodia de hoje tem até nota de falecimento. Melodia um pouco triste, um pouco difícil de ouvir, mas na verdade muita sabedoria está presente neste salmo aqui. O grande enigma, o grande mistério, como é que este salmo aparece depois de 3 salmos de louvor, de exaltação do poder e da grandiosidade de Deus. A grande questão é saber o significado da vida. Qual é o sentido da vida? Como viver com sabedoria e de maneira devida e adequada. Saiba que quem conhece a Deus e quem conhece o ser humano sabe de fato o sentido da vida. Quando conhecemos a Deus e depois olhamos e vemos a nossa fragilidade, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa limitação, iremos entender o sentido da vida. Então, é a sabedoria que hoje você vai guardar no seu coração. Esta é a sabedoria que você vai guardar em seu coração. Quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão, ele passou a ser e não ter a vida. Vida só em Deus. Sim, Dani. Justamente. Olha, gente, então a conclusão aqui é: quando conhecemos a Deus e depois olhamos para os seres humanos e os reconhecemos como frágeis e nos reconhecemos como limitados, é que vamos entender o sentido da vida. Na minha fragilidade e na minha limitação, eu só sou alguém se eu tiver Deus comigo. Caso contrário, eu só sou fragilidade. Eu só sou limitação mesmo. Kleber! Agora que você me chega, comecei a live hoje com a sua música, meu cabra. Depois você vai ver aí o início da live, só pra você ver que eu comecei hoje a live com uma música que foi pedido do Kleber. Eu já falei isso pra vocês, gente. Quando vocês tiverem interesse que eu comece a live com alguma música em específico, pode me mandar, que eu começo. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Um rock da pesada, né, Kleber? Gente, quando morremos, o fôlego volta para Deus. Nossa, mas eu hoje tava com um efeito aqui muito cabuloso nos meus olhos. Vocês perceberam, ó? Tava sem óculos, gente. Sem óculos não dá pra ficar sem maquiagem, não, né?
Gente, então foi isso. Nós encerramos aqui o nosso estudo bíblico. Amanhã tem mais, com a graça de Deus, porque agora eu vou continuar fazendo o nosso estudo bíblico, sempre, às 10 horas. Pode chamar mais gente aí. Olha, a Sandra acabou de entrar. Sandra, eu sonhei com você essa noite. Olha que engraçado. E eu acho que ela nunca tinha entrado aqui. Bom dia, bom dia. A minha vida é do mestre, o meu caminho é do mestre. Olha, amanhã nós vamos estudar os Salmos 50, 52 e 54. O bem Deus quer, o mal Ele não quer. É o nosso estudo de amanhã, tá bom? Aí amanhã eu quero todos vocês aqui pontualmente às 10 horas para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo de Salmos de carreirinha. Tá bom? Gente, então foi isso. Muito bom aqui estar na presença de vocês. O nosso tempo tá acabando. O Kleber disse que vai dar o dízimo. Aperta o coração, comenta, transmite aí a mensagem, compartilha. Inclusive, isso aqui tá indo pro YouTube também. Eu espero que lá no YouTube o pessoal deixe seu like, compartilhe, comente. E fiquem com Deus, pessoal. Quem não acompanhou desde o início, volta aí e vê desde